Convidamos os irmãos a abrirem suas Bíblias em Filipenses capítulo 4, versos 10 a 20, onde desejamos caminhar para o fim da nossa série de mensagens nesta carta de Paulo aos Filipenses. Começamos no ano passado e esperamos concluí-la em breve, se Deus quiser, no próximo domingo à noite. Então, Filipenses 4, de 10 em diante. Estamos todos juntos? Filipenses 4, de 10 em diante, diz assim: Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Guarde esse versículo. Eu vou repetir. Não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos dizer todos juntos esse verso 13? Tudo posso. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando partir da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nesta questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe nesta noite, nos ajude a compreender a sua bendita palavra. Eu queria só dar uma palhinha aqui para os irmãos da nossa mensagem domingo que vem à noite. Você pode continuar comigo no texto? Saúdem cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo mandam saudações. Todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. Domingo que vem nós vamos refletir sobre o que é ser santo na casa de César. Todos os santos da casa de César mandam saudações. Todos aqueles que conseguem ser santos na casa de César mandam saudações, mas isso é para domingo que vem. Hoje eu quero refletir um pouquinho com vocês sobre este desafio de aprendermos alguns segredos da felicidade que se aplicam em qualquer circunstância. Paulo disse no verso 11, não que eu esteja necessitado, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer necessidade.
Meus amados, durante o seu ministério, Paulo teve a oportunidade de passar por tremendas experiências, algumas experiências extremamente dolorosas, mas ele disse: eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Como foi que o apóstolo encontrou forças para manter-se firme em toda e qualquer situação, em todas as circunstâncias? Aqui está o grande segredo, no verso 11: aprendi a contentar-me, a estar contente em toda e qualquer circunstância que me encontre. Eu creio que os segredos para a felicidade passam por aqui, passam por esse verbo aprender. Muitas vezes a gente não consegue aprender, muitas vezes a gente passa por situações e mais situações na vida e a gente não consegue tirar uma lição sequer, a gente não consegue aprender. Este homem de Deus que viveu inúmeras provações, inúmeras dificuldades, conseguiu aprender com todas elas, conseguiu aprender. Infelizmente, muitas vezes passamos pelas provações, mas continuamos os mesmos. A nossa vida continua a mesma. Não mudamos, não aprendemos, não crescemos. Quais são as lições que o Senhor está tentando nos ensinar e nós ainda não aprendemos? Não aprendemos. Um dos segredos da felicidade é justamente aprender a viver contente em qualquer circunstância. O verso 12, você está comigo no texto? Ele vai dizer: sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Já aprendi. É uma expressão única no Novo Testamento e está relacionada à capacidade de aprender um mistério ou conhecer um segredo. De fato, há um mistério aqui. Aqueles que não conhecem a Cristo não conseguem compreender como é que uma pessoa pode manter-se firme diante dos problemas, diante das provações, permanecer firme na adversidade, em toda e qualquer situação. Como é que ele pode também ser humilde na prosperidade? Ele pode ser calmo na adversidade e humilde na adversidade. Paulo aprendeu esse mistério. Como foi que ele aprendeu? E como é que nós podemos aprender? Aprendemos a ter escassez de recursos? Aprendemos a passar por dificuldades, a enfrentar aqueles períodos que José profetizou para o faraó do Egito? Os anos de vacas gordas e os anos de vacas magras, lembram disso? Muito facilmente nós associamos tempos de escassez a períodos de vacas magras e tempos de abundância a períodos de vacas gordas, de acordo com o rei, do sonho do rei, do faraó do Egito. Nós precisamos aprender a enfrentar as circunstâncias, sejam elas quais forem. Paulo disse que ele aprendeu a ter escassez e a ter abundância. Esse é um desafio muito grande, porque quando temos abundância, corremos o risco de nos tornar arrogantes. Quando temos escassez, corremos outros riscos, até mesmo o risco de murmurar contra Deus, de reclamar contra Deus.
E aquele risco que talvez seja até mais subliminar, o risco de nos tornar arrogantes da mesma forma como aqueles que porventura têm abundância e são arrogantes. Como, pastor, que uma pessoa pode ser arrogante tendo pouco, tendo escassez? É possível, porque a inveja é uma coisa assim terrível, terrível, terrível. David Jeremias disse que a inveja é o comportamento típico do eu tenho. É a pessoa que ressente de que os outros têm algo que ela não tem. Ela não está triste porque não tem. Ela está triste porque o outro tem e ela não tem. Mas talvez ela nem precise ter aquilo que o outro tem, mas ela se ressente porque o outro tem e ela não tem. É silenciosa, disse esse autor. É sinistra, pronta para se alegrar com a tristeza dos outros. A Bíblia nos ensina a chorar com os que choram, a sorrir com os que celebram. A inveja e o ciúme fazem justamente o contrário. Alegra-se com o sofrimento dos outros e sofre quando os outros estão se alegrando, estão celebrando. O que é mais fácil, chorar com os que choram ou alegrar-se com os que se alegram? É mais fácil chorar com os que choram, porque eles estão chorando, estão sofrendo por alguma situação. Alegrar-se com os que se alegram, talvez você, para se alegrar com seu irmão que está se alegrando, você tenha que admitir que ele conseguiu algo que você não conseguiu. Ele foi promovido e você não. O filho dele passou no vestibular e o seu não. Nós precisamos aprender a nos alegrar com os que se alegram. A inveja é o mais solitário dos vícios. Ela se isola porque transforma todos ao redor em potenciais inimigos. Paulo se dirige aos imaturos da igreja de Corinto, que deixam-se vencer por este gigante da seguinte maneira: porque ainda são carnais, porque visto que ainda há inveja entre vocês, ainda há divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Um cristão que tem inveja dos outros, Paulo diz que é carnal e é mundano. Aprender a ter escassez de recursos não é fácil. A lição certamente é difícil de ser assimilada. Talvez seja mais fácil aprender matemática, cálculo, apesar de todas as dificuldades que matemática e cálculo apresentam, mas aprender a ter abundância também é uma lição muito difícil. Precisamos pedir a Deus que nos ajude a aprender essas lições. Aprendemos a ter abundância de recursos? Será que Deus não permite que tenhamos abundância de recursos como, ou melhor, será que Ele não permite que tenhamos abundância de recursos como um livramento? Pois sabe que nós ainda não aprendemos o que é ter abundância de recursos. Não aprendemos que os recursos que Ele coloca nas nossas mãos não são um fim em si mesmo, mas um meio para abençoar a nós mesmos, nossa família, abençoar os outros. Quantas e quantas pessoas fazem do dinheiro um fim em si mesmos e vivem correndo atrás do dinheiro a vida inteira. E na linguagem de Eclesiastes, isso representa correr atrás do vento, porque o pregador disse que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria e graça para aprender. Interessante que um pastor, homem de Deus, no passado,
Digo no passado porque ele deixou o ministério recentemente. O pastor Rick Warren, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, ele escreveu aquele livro, Uma Vida com Propósitos. E da noite para o dia, ele simplesmente tornou-se um milionário com o resultado daquele livro. Você sabe o que ele fez? Ele devolveu à igreja 22 anos de salário que ele havia recebido. Ele teve a satisfação, a alegria de devolver à igreja. O segredo está em não se apegar. Você pode desfrutar, mas não pode se apegar. Porque se você se apegar ao dinheiro, se apegar aos recursos, certamente isso fará muito mal à sua vida com Deus, seu relacionamento com Deus. Especialmente porque nós não somos donos de coisa alguma. Especialmente porque a sua felicidade não depende das coisas que você tem. Especialmente porque você pode ter hoje e amanhã não ter. Como pastor, eu tenho a minha vida estabilizada, eu sei, mas situações adversas vêm a pessoas que também têm a sua vida estabilizada. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar provações e adversidades. Essa abundância de recursos pode sufocar a sua fé, pode sufocar o seu relacionamento com Deus. Jesus contou a parábola do semeador e disse que a semente que caiu entre os espinhos foi sufocada, e esses sementes eram as preocupações da vida e o engano das riquezas. Sim, as riquezas são um engano porque elas prometem aquilo que não podem dar. A riqueza promete segurança, e quanto mais as pessoas têm, mais inseguras elas se tornam. A riqueza promete satisfação, mas quanto mais as pessoas têm, mais querem ter. Não se satisfazem, não se contentam. Justamente por isso, o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo, você pode abrir a sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, versos 3 a 10. Quantas pessoas tiveram a sua fé sufocada pela prosperidade econômica? Quantas pessoas se perderam por causa do dinheiro? Quantas pessoas se afastaram da igreja por causa da sua prosperidade econômica? Quantas pessoas procuraram a igreja por causa da prosperidade e se afastaram da igreja por causa da prosperidade? 1 Timóteo capítulo 6, de 3 a 10, Paulo vai dizer: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e como ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. E é daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte das pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro, não o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitos males. Muitos males. Amados, nós precisamos aprender a viver contentes em todas as circunstâncias, especialmente porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quantas famílias estão divididas hoje por causa do dinheiro? Quantos irmãos estão divididos hoje por causa do dinheiro?
Quantos países já viveram ou ainda vivem guerras, como a guerra na Ucrânia, por causa de dinheiro. Precisamos aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância. Mas voltemos ao texto de Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4 nos ensina que nós precisamos aprender uma outra lição. Precisamos aprender que Deus é quem supre todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Esteja comigo no verso 19. O verso 19, Paulo vai dizer: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo, na ocasião em que escreveu a carta aos Filipenses, estava desfrutando da abundância de recursos promovida pela oferta que recebera de Epafrodito, seu companheiro de ministério. É importante lembrar que esse apóstolo não estava feliz porque havia recebido uma oferta, mas estava feliz porque tinha todas as suas necessidades supridas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos ter essa consciência de que Deus é quem supre as nossas necessidades. Precisamos aprender essa verdade. Às vezes nos colocamos na condição, especialmente nós que somos pais, maridos, às vezes nos colocamos na condição de provedores da nossa casa. O único provedor que existe para a nossa casa está sentado no seu trono no céu. Ele é o provedor. É Ele quem supre todas as nossas necessidades e nos ajuda a enfrentar toda dificuldade. Por isso, Paulo pôde dizer que ele sabia estar contente, feliz em qualquer situação. Algo semelhante àquele texto que compartilhei na semana passada com vocês, em Abacuque capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, as ovelhas, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus a minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Podemos exultar nesse Deus que nos ajuda e supre todas as nossas necessidades. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, é a promessa do Senhor. O compromisso de Deus, vale a pena destacar, é com as nossas necessidades, não com os nossos desejos. Ele pode atender os nossos desejos? Pode. Mas Ele também pode não atender. Entretanto, as nossas necessidades, Ele se compromete em suprir. A questão é que, às vezes, nós achamos que precisamos de alguma coisa para sermos felizes, e se não tivermos isso, nós não seremos felizes. Certo pregador, uma ocasião, fez uma observação muito interessante a respeito da experiência de Eliseu. Eliseu passava sempre pela cidade de Sunem e ficava hospedado na casa de uma família, até um dia em que a dona da casa virou para o marido e disse: querido, esse que passa sempre aqui na nossa casa é um santo homem de Deus, vamos fazer um quarto aqui em cima, para que ele tenha um lugar onde se hospedar. E aquela família então construiu um quarto para o profeta. E o que é que o profeta encontrou naquele quarto? Uma cama, uma mesa, uma cadeira. Uma cama, uma mesa, uma cadeira. Talvez uma lamparina. Onde estavam as outras coisas? Onde estavam para os nossos adolescentes que estão lá na galeria, o videogame e tantas outras coisas sem as quais a gente não consegue se sentir feliz?
Deus supre as nossas necessidades. Ele promete: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as suas necessidades. Não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, mas eu quero encorajar você a renovar a sua fé, a renovar a sua confiança neste Deus provedor, neste Deus que no monte providenciou um cordeiro para Isaque e foi apresentado por Abraão ao seu filho como Jeová Jireh, o Deus que provê. Este Deus é o Deus que provê, é o Deus que providencia, é o Deus que supre as nossas necessidades. Precisamos também aprender que Cristo é quem nos fortalece para enfrentar os desafios da vida. O verso 13, vamos dizer todos juntos mais uma vez? Todos juntos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Não posso na minha força pessoal, não posso na minha capacidade pessoal, estava dizendo Paulo, mas eu posso naquele que me fortalece, naquele que me ampara, naquele que me sustenta. Paulo tinha experiências e experiências nesse sentido, e por isso ele pôde dizer: em toda maneira, em todas as coisas estou experimentado, e por isso eu posso afirmar que Deus é quem me fortalece para enfrentar todas as circunstâncias da vida. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 7 a 10. 2 Coríntios 4, versos 7 a 10, o apóstolo vai dizer: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Nós somos vasos de barro, mas temos um tesouro dentro de nós. Temos um tesouro, para que se veja claramente que a excelência do poder provém de Deus, não provém de nós. E ele vai continuar dizendo no verso 8, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8 agora: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Não sei se ele estava se lembrando quando disse isso, na ocasião em que ele foi apedrejado. Mas sobreviveu ao apedrejamento. Verso 9 diz: somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. E agora vá comigo ao capítulo 6 dessa mesma carta, 2 Coríntios, capítulo 6, versos 3 a 10. 2 Coríntios 6, de 3 a 10. Não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, não hipócrita, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender, por honra e por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém mortos, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como não tendo nada, mas possuindo tudo. Em todas essas aflições,
Paulo foi sustentado pela firme convicção de que é Cristo quem nos fortalece, é Cristo quem nos sustenta e nos ampara. Da mesma forma, diante das aflições e tribulações que enfrentamos na vida, precisamos compreender que se os nossos recursos são escassos, são limitados, Cristo é quem nos fortalece. É Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos socorre, é Ele quem nos auxilia em nossas fraquezas. O que seria de nós se não fosse o auxílio do Senhor? Onde estaríamos nós se não fosse a graça do Senhor? Esse mesmo apóstolo pôde dizer também aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 10, pela graça de Deus, capítulo 15, verso 10, pela graça de Deus eu sou o que sou. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Cristo é suficiente para nós. E mais adiante, diante de um espinho na carne, pelo qual ele orou a Deus 3 vezes, pedindo que o livrasse, ele ouviu o Senhor lhe dizer: a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo concluiu: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, quando sou fraco, é que sou forte. A graça de Deus é tudo aquilo que nós precisamos para enfrentar as lutas e as provações da vida. A graça de Deus é tudo que nós precisamos para vencer todos os desafios que temos diante de nós. Que sejamos felizes, aprendendo tudo o que precisamos aprender em todas as circunstâncias da vida, tirando todas as lições que Deus quer nos ensinar, aprendendo que Deus é o provedor, que Ele é quem supre cada uma das nossas necessidades, e aprendendo que Ele também é quem nos fortalece para enfrentar todas as circunstâncias que tenhamos que enfrentar em nossa vida. Por isso, Ele é a fonte da felicidade, Ele é a fonte da nossa alegria. Quero convidar os irmãos para cantarmos o segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, pois jamais irá falhar. Vamos colocar de pé.